Esse vídeo é apenas uma parte da batalha. Você pode conferir a batalha completa nos links da descrição. Tamo junto! Quando eu ia no trem, cuzão, as pessoas já tiravam foto, já era pique com cada 2 vagões que eu fazia, tipo, as pessoas pediam foto. Já reconhecia, já. Na maioria, não era nem cada um, cuzão. Na maioria as pessoas falavam, o Salvador pedia foto por causa das batalhas, já tava como estouradão já. A caixinha até imagina aumentava, hoje né? em dia, eu era o que mais fazia dinheiro na linha. Quantas pessoas que não me conheciam já não me davam 20 reais, 50, em vez de me dar 2, 1 real. E fazer um troco no metrô também, entendeu? Fazer um troquinho, né? Eu fazia muito dinheiro, cuzão. Eu não era o que fazia mais dinheiro, eu era o que fazia mais dinheiro por vagão. Sabe por quê? Que eu trampava muito pouco, mas os vagões que eu fazia, cuzão. Aí eu era como preguiçoso, eu fazia só o suficiente pra mim já viver. Até sabia, já calculava. E o resto eu curtia, entendeu? Quanto você fazia por dia, assim? Eu só fazia 150, 200, porque eu trampava 1h30, 2 horas. Caralho. Mas quando eu trampava o dia inteiro, eu tinha visto, teve várias ocasiões, quando eu tinha que pagar 6 pontos, nós fazíamos o dia inteiro. Mas eu falo, tipo, a maioria das vezes, como eu era solteirão, minha responsa era só comer, pagar o aluguel, não era muita fita, então eu trampava pouco, tá ligado? Agora eu trampando o dia inteiro, fazia 500 conto fácil por dia. Tipo, você colocava uma meta, você falava assim, se eu quiser fazer 300, hoje eu vou ficar até 6 horas, vai. Se hoje eu vou fazer 200, 2, tá bom, 3 horinhas ele faz isso, fazia mano. O quê, ó? Eu trampava, 6 eu falo assim, vou embora, o bagulho tinha que sair mais cedo, tá ligado? Se eu quisesse fazer dinheiro, já começava aí, porque eu ia trampar meio-dia. Aí eu trampava até 2 e pouco. Porque eu ia trampar meio-dia, aí tem a caminhada até a estação, tem tudo isso. Então começar a trampar mesmo, começava 1h da tarde, terminava de 2 para as 3. Quando dava 3h30, 4 horas, o metrô era horário de pico, tá ligado? E quando eu vendia, o horário de pico era bom, mas quando eu rimava, não. Como que eu ia ficar andando, gritando no ouvido das pessoas? Eu ia perguntar isso aí. Então eu saía, ia fumar maconha em algum pico da hora alto, na quebrada, até da 8 horas, 9 horas, que era quando faltava os trens, voltava a trampar. Ou então ia pra batalha. Rimava até melhor, né? É. Quando eu voltava. Já voltava como inspiradão. Inspiradão. Criativo. Entendeu? Caralho, pode crer. Já descia lá em Itaquera, geralmente, só que aí também foi no trem eu conheci muitas quebradas, cuzão, várias favelas, várias, porque eu ia também na quebrada dos parceiros dos marreteiros, da norte, da sul. Pô, vamos lá encostar lá na minha quebrada, pô, é nisso que eu fui em vários bares, vários lugares também diferentes, né? Que até então, querendo não, era preso ali na bolha ali da minha quebrada, né? Até ir pro trem, o trem mesmo, pique conhecia o mundão através do trem, digamos assim, tá ligado? Eu já conhecia o mundão na onde eu vivia, mas pique São Paulo, pá, ver que a realidade era como, que pique para nós de lá, cuzão. Nós é os únicos, nós é os favelados do mundo e o resto é tudo boy, foda-se. Quando nós é pequeno, tá ligado? Depois quando nós cresce que nós vai conhecendo outras quebradas, vai vendo a mesma fita, todo mundo vai aprendendo. Mas no começo nós falamos, não, aqui onde nós mora é pai, o resto é tudo, nenhum lugar é igual aqui. Aí quando você cresce, vai em várias outras quebradas, fala, tá, pô, aqui é como que é a mesma fita aqui lá, como que é, pô. Aí já é mais brisa, tá ligado? Da hora também. Então o pique foi tudo através do trem, essas paradas eu vivi, tá ligado? Da hora essa vivência do trem aí também. Você já vai conhecendo um moleque que rima, que tá no mesmo. Você tá rimando aí também, tá? É isso mesmo. Mas rolou tipo falou, bro, tô rimando aqui. Esse bagulho é meu, hein? Esse bagulho aqui eu tô rimando. Tipo, então, o que aconteceu foi o quê? Que eu fiz pique uma revolução nas linhas, tá ligado? Porque eu comecei a ficar famosinho em pique assim. Eu fui o primeiro marreteiro, o primeiro rimador da linha 12. Tá ligado? O primeiro, pode perguntar pra todos os marreteiros lá, cuzão. Todo mundo confirma e outra. Hoje em dia é nós, todos me conhecem, né? Caso eu sou famoso. Mas você perguntar pique se já não me trombou, você pode ler, eles falam, você é louco. Porque eu não era nem o Salvador, era só da rima. Era esse vulgo de da rima, eles me deu. Eu já era Salvador pra mim, né? Aí no trem que eu virei o da rima, os marreteiros. O da rima. Aí eu coloquei Salvador da rima. Já era, tá ligado? Então, pique, pode ir lá perguntar, todos me conheciam. Aí o que aconteceu? Indevido que eu fui ficando famoso por um cuzão. Quando eu parei de trampar, pique, não tinha um marreteiro quando eu comecei que rimava. Quando eu parei de trampar, cuzão, era fita na parada da estação, teve 20, 30 rimador, pararam com a caixinha esperando o vagão, cuzão. E sabe o que eu quero o pior? Vários caras que copiavam minhas rimas, cuzão. Aí eu fui desanimando. Porque pique o trem, cuzão, era pique rima na hora e também já tinha um acima de repertório. Porque querendo não é dia a dia, cuzão. Não tem como você ficar só rimando o tempo inteiro no vagão, porque o show tem que ser perfeito. Então naquele momento que não vê uma rima na mente, você já tem que ter um ano pente pra manter o show, certo? É diferente de uma batalha, o trem é um trampo. Então é um show que tem que ser bem ensaiado e perfeito. Muita rima na hora, mas também tinha várias que era pique que nós usava de muleta. Que o pessoal dava risadinha, já tinha guardado ali na manga. Aí quando os caras tudo começou a usar, todo mundo começou a usar a rima que eu tinha na linha.
As da manga. Não, que eu tinha umas também que eu copiava de outros parceiros, mas que os piques parceiros permitiu, que era a pique amizade que eu fazia dos manos que trampavam no Taslim e pá. Os manos me passavam umas, eu passava umas pra eles, mas nós trampava em lugar diferente. Aí chegou um momento, imagina, os pessoal vendo todo dia os caras lá fazendo as mesmas rimas, o pessoal já começou a desacreditar. Falou, esses moleques rimam nada, é tudo decorado. Imagina, eu chegava hoje, mandava rima pra mulher, amanhã o cara mandava a mesma rima pra ela. Eu escutei ontem isso daí, a mulher falava. Tiração, né, cuzão? Pô, tá doido, pensei que tava... Foi pra mim. Muitos não tinham talento e muitos tinham. Muitos eram monstros na rima e esses se prejudicavam por causa desses mano que não tinham. Porque pique esses que não tinham, cuzão, fazia o quê? Só usava as decoradas inteira de decorada no trem. E nós já vinhamos, usava as decoradas mais pra desbaratinar, já tinha nosso talento mesmo. E a moleque, se deixar eu mesmo, eu fico rimando o dia inteiro, que nós não queríamos ficar gastando a mente todo dia, então nós já tínhamos as mãos de pá. Aí já tirava a nossa credibilidade. Os pessoal via o moleque lá trabalhando só com decorado, já pensava que os moleques eram tudo assim. Pum, mas não era bem assim, tinha uns que tinham talento lá, pum. Mas e aí você falava que eu não falava nada, deixava passar? Oxe, embacei na linha, fiz a reunião lá, na linha, antes de eu parar, e pum, mas depois... Desanimei, cuzão. Não, o bagulho já não tava mais a mesma fita. Aí começou o coronavírus, os trem fechando, aí já era. Quando você ia pra batalha, você já ia rimando? É, fazendo dinheiro. Já ia fazendo dinheiro, de lá até a batalha? É, já fazendo dinheiro. Pode crer, mano, pensei que... Na verdade eu te conheci primeiro no funk, sabia, mano? É? Do que nas batalhas, depois que eu fui ver, da rima eu falei, cara, isso, mano, aí eu fui pesquisei e vi. Que brisa, Uma brisa, né, mas eu conheci primeiro no funk, mano. A maioria das pessoas já lembra da rima. A maioria das pessoas já vem, e o Kant? Os caras sempre mandam essa. Eu conheci nesses bagulho de batalha, assim, tá né? ligado? Daí eu Tô vendo umas reações nos vídeos da aldeia, uns bagulho assim, tá ligado? Foi que eu conheci, eu falei, pô, mano, o bichão manda bem. O bichão manda bem, mano. Aí vi também o Kant, o Krauk, deixa eu ver mais quem lá. Zuluzão, Big Mike. Mano, vários caras da hora, tá ligado? Você acompanhou bem, então, cara. Não, acompanhei, os caras todos vieram aqui. Aí não tem como não acompanhar também, tá ligado? Até o Kant veio aqui na sexta. É? Sexta? Sexta agora? Sexta agora. É, eu acho que eu vi umas paradas de entrevista dele, Pique, que não, sou desligadão de rede. Tá ligado? Mas Pique, eu acho que eu passei lá, ouvi ele falando lá, umas paradas. Esse daí você já cantou muito com ele já, né? Rimou muito. É. Esse daí tem vários vídeos já. Já bateu muito nele? Não, já rimei bastante com ele, tá ligado? Mas nem tanto. Eu tenho que falar a real. Quem amassou mais aí nessa... Eu acho que tá bem ali equilibrado, cuzão, mas se é pra ser real, eu vou mandar o papo reto, tá ligado? Porque as pessoas pensam que eu e o Kant era pique maior rivalidade pra não sei o que, só que a questão é que o Kant eu só trombava ele lá na aldeia, cuzão. E eu colava pique assim, uma batalha por dia, 7 batalhas por semana, cuzão. Pique, eu ganhava 3, 4 batalhas na semana, por isso que pique eu tinha fama na aldeia. Eu não era de lá, cuzão. Aí quando eu cheguei lá, os MC já me conheciam, porque já ouvia meu nome de fora e pum. Então, cada batalha tinha um rival, cuzão. Porque o meu rival da aldeia era o Kant. Só que a aldeia era famosa, tá ligado? Aí pique viralizava, mas tinha várias rivalidades de monstros. Não desmerecendo o Kant, que era uma rivalidade na aldeia, cuzão. A maior rivalidade que eu tive foi ele. Moleque que desenrola, tá ligado? Mas, por exemplo, já nas batalhas da Leste, no 65, na Leste mesmo, pum, já tinha o WM. Mas aí é perto da sua casa? Manda bem também. Entendeu? Já tinha o WM já era como monstrão. Aí nas batalhas lá na Teles tinha o quê? O Moze, o Todd. Os moleques que rimavam lá na época. Quando eu colava na ABC, tinha o Todd lá também, tá ligado? Yonggi. Cada batalha tinha um rival, tá ligado? Isso que era a fita. Mas na aldeia era o Kant. Aí nós batalhamos umas vezes lá. Eu acho que, se eu não me engano, eu tô na frente no placar, mas pique eu perdi umas pra ele também, tá ligado? Então pique tá ali. Tá bem pertinho ali. Tá perto ali, tá ligado? Ele manda bem, pô. A gente nem falou pro Kant, né? Até esqueci de falar pro Kant. Do quê? Falou assim, você tomou... Eu vi uns cacetes que você tomou lá do Salvador, hein? Putz. Eu ia falar, não sei se você tomou uns cacetes lá do Salvador, né? Não foi nada. O Kant é da hora também. Não, mas as pessoas sempre falam isso pra mim, não sei porquê, Guizão. Fala isso? Quando eu vou no show, eu sempre falo, ei, vai dar um pau no Kant de novo, ou então fala que eu tomei um pau pra ele, tá ligado? Então eu falei, tomou um pau pro Kant. Ou então eu falei, vai dar um pau no Kant de novo. Sempre ou fala que eu dei um pau nele, ou fala que ele me deu um pau, mas sempre fala dele, tá ligado? Todos os shows o pessoal lembra, sempre tem um.